boa noite. Eu gostaria de agradecer muito ao convite, né? Eu fico muito honrado de vir aqui, tenho amigos aqui na AEP. Eu nem vou considerar que isso é uma palestra, eu conversa entre amigos. Eu queria falar um pouquinho, vou falar muito mais para os alunos, né, do que para os colegas. Mas eu queria dar um pouco de ideia do que é essa engenharia aí do século XXI, o que é a engenharia, coisas do gênero. Para isso, eu vou colocar vocês um pouco no tempo, posicionar vocês no tempo. Porque vocês olham para a gente assim, é tudo meio parecido, né? Vocês acham que eu, o Nicola, o Socan, estudamos na mesma época, o Kamal, nós somos tudo meio parecido, não é verdade? Então, eu vou posicionar vocês um pouquinho no tempo para vocês sacarem o que eu estou querendo falar. Eu entrei na Escola de Engenharia de São Carlos no vestibular de 1970. Em 1969, que era o ano que eu estava no terceiro científico, o homem pousou na Lua. Então, naquela época, as carreiras de exatas, de engenharia, de física, estavam em alta. Eram coisas assim, todo mundo queria ser engenheiro, todo mundo queria ser físico. A gente tinha aquele sonho de calcular foguete, projetar um foguete, projetar um avião. Tinha esse clima, né? E a engenharia era uma coisa muito interessante, porque ela combinava um conhecimento de física e matemática relativamente pesado com algumas habilidades do tipo fazer bem cálculos, desenhar bem. Era muito difícil a gente pensar em ser engenheiro se a gente não tivesse alguma habilidade de desenho. Desde o estudo físico-científico, a gente fazia lá, o científico tinha o de engenharia e o de medicina. O científico de engenharia a gente aprendia desenho. Essa disciplina que vocês aprendem no primeiro ano, né, geometria descritiva e tal, a gente aprendia no científico caindo no vestibular. Então era uma coisa diferente, a gente fazia um vestibular específico, né? Ia lá, física, química, matemática, desenho e inglês e português. Eram as matérias que eu fiz vestibular. Um pouco antes ainda tinha, quando a Poli fazia vestibular separado, tinha o vestibulinho, que era uma prova só de matemática e física, que era eliminatória, mas isso é antes da minha geração. E então a gente tinha aquele gosto por física, por matemática. Então a gente entrava na escola, era uma coisa assim, manda pago aí. O que você falar eu faço. Né? Nós éramos dessa geração. A cálculo é difícil, não tem importância, a gente estuda. Álgebra linear é difícil, tem galho, tem uma cara, a gente estuda. Nós somos da geração que estudava muito, né? Porque a gente já vinha com isso desde o colégio, desde o vestibular e tal. E a gente tinha um outro tipo de conhecimento. Nós somos uma geração mais introspectiva. Eu lembro que a minha mãe, que era professora, uma época ela ficou muito preocupada comigo, ela queria me levar no psicólogo, porque eu passava o dia deitado, lendo. Passava o dia deitado lendo. E a mãe falava assim, caramba, esse moleque está louco. Vamos levar esse moleque no médico. Né? Então, o acesso que a gente tinha à informação era basicamente a leitura. A própria televisão era meio meia boca, né? Não tinha nem televisão colorida. Eu estava no primeiro ano na Copa de 70, eu assisti a Copa de 70 em branco e preto. Tinha um colega de República que o pai
era um pouco mais riquinho que os nossos pais, deu lá uma televisãozinha, a gente assistia na República, lá em branco e preto. Então nós somos uma geração mais introspectiva e mais órfã, né? Estou falando na média, claro que existem casos diferentes, mas estou falando na média. E por conta disso, a gente não tinha muito questionamento, né? A gente fazia. Eu vou controle aí no terceiro ano, eu sempre falo para os moleques assim, fazer controle 1 quando eu era aluno era muito mais fácil do que agora. Porque quando eu era aluno, caía na prova de controle 1 desenhar o lugar das raízes. Era infernal, desenhava com uma régua que chamava espiro, pegava lá a régua, desenhava, pronto, desenhou. Tirou 10. Agora isso aí é um comando. Você entra no MATLAB, na tela R locus num dente. Desenho. Então não tem mais sentido que vocês aprendam a desenhar o lugar das raízes. Tem sentido que vocês aprendam a interpretar o lugar das raízes, que é muito mais difícil. Né? Fazer um desenho é muito mais fácil do que interpretar uma coisa que está feita. Por que aquele negócio é assim? Ah, porque tem um polo da função de transferência aqui, tem um zero ali, então aí já... Então, o jeito de ver a engenharia mudou muito, porque nós éramos, como engenheiros ou como alunos de engenharia, nós éramos os engenheiros e a ferramenta. Uma parte da ferramenta era a gente mesmo. Desenhar. Hoje não, hoje a ferramenta está fora da gente. E muita gente confunde o fato da ferramenta, saber usar a ferramenta com saber engenharia. Então, eu fui num debate do Luiz Nassif, ele me convidou, eu falei isso, olha, você quer melhorar a engenharia brasileira? Faça os jovens gostarem de física e matemática. Faça os jovens aprenderem física e matemática. Isso ficou no site. E a coisa mais divertida do site são os comentários. Aí você pega lá os comentários, o cara faz comentário assim, esta matemática que ensinam nas escolas de engenharia está totalmente superada, porque o MATLAB já faz isso. Faça-me um favor, alguém tem que saber fazer o MATLAB. O MATLAB não nasceu de nada. Alguém falou assim, MATLAB, pum, nasceu um programa. Alguém fez o programa. E muitas vezes você precisa editar o programa. Muitas vezes você precisa fazer uma coisa que o programa não faz. Então você precisa saber o que está lá. Então, voltando ao que eu estava falando, quer dizer, a vida de fazer engenharia hoje é muito mais complicada do que era no nosso tempo. Porque vocês têm a ferramenta totalmente disponível. A ferramenta está tão disponível que às vezes o professor nem fala da ferramenta, ele acha que você sabe usar, né? Não é assim? Mas você precisa usar o CAD? Não sei, me ensina aí. Você não sabe usar o MATLAB? Não sei. Ah, mas qualquer um usa, você entra lá nas instruções e se vira. Às vezes a gente não consegue entrar nas instruções e se virar. Então, o que eu queria falar para vocês? Queria que vocês percebessem o seguinte, que o que é fazer um bom curso de engenharia, o que é dar um bom curso de engenharia hoje? Eu não sei responder essa pergunta, mas eu sei dizer algumas coisas sobre isso. Eu sei dizer, por exemplo, que você fará um bom curso de engenharia se você aprender bem as disciplinas básicas. O que é disciplina básica? Cálculo, álgebra linear, física, mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, circuitos elétricos, controle, tudo isso é disciplina básica. Básica de engenharia, não é básica de ciência básica, básica de engenharia. Porque, e agora eu vou começar a passar algumas coisas aqui, vou passar alguns slides,
e vou ver se a gente critica algumas coisas que eu vou falar a partir desse negócio. Quer dizer, primeiro, qual que é a minha motivação? Por que eu estou aqui hoje falando com você? Simples. Porque a taxa de progresso de um povo não é medida pelo número de bits produzidos, mas pelo número de retinas e cérebros que têm acesso aos dados. Então, pensem nisso. Pensem nisso. O progresso social, o progresso do país, o progresso profissional de cada um, passa pelo progresso social do país, que passa pela democratização do conhecimento, que passa por isso, pelo número de retinas e cérebros que têm acesso aos dados. Se não tiver bastante gente aprendendo bastante coisa, tudo cai na nossa década. Só lembrando, vamos falar pedaços, né? Mas é igual um filme maluco. Imagina um filme de esquizofrênico, então eu vou fazer assim, falo um pedaço lá, um pedaço aqui. Aí eu me formei lá em 74, fui trabalhar, de repente em 1990, eu fui aprendendo engenharia, trabalhei aqui e ali, de repente em 1990, ninguém mais queria saber de engenharia no Brasil. Todo mundo começou a achar que engenharia comprava no supermercado. Engenharia compra no supermercado. E aí, nessa época em que todo mundo começou a achar que engenharia compra no supermercado, a engenharia brasileira teve um decréscimo grande, porque pessoas muito competentes precisavam ganhar a vida, mudaram de área. Projetos muito importantes que foram financiados até aquele momento acabaram. Então tem uma coisa assim, se socialmente você não tem desenvolvimento, você não tem engenharia. Tá? E se você não tiver engenharia, você não terá desenvolvimento social. São duas coisas muito ligadas. Engenharia é quase uma ciência social. Né? Você olha e fala assim, esse país é desenvolvido? Tem um monte de engenheiros. Não sei se vocês continuando aqui, a engenharia constrói progresso. Isso eu gosto de mostrar, vocês já devem ter visto muitas vezes. O Japão tem 17 engenheiros por 1.000 habitantes, a China 13,8, o Brasil 2,48. Esse é um dado. O Brasil tem 2,5 engenheiros por 1.000 habitantes. É claro que é um dado que merece crítica. Alguém vai dizer também o Brasil tem menos médicos por habitante, também o Brasil tem menos, sei lá, fisioterapeutas por habitante, porque o Brasil tem menos pessoas de nível universitário por habitante. Isso é verdade. O que dá reflexo em todas as áreas. Em particular, dá um reflexo forte em engenharia. Né? Nós temos 2,5 engenheiros por habitante. Mas, só para vocês perceberem algumas coisas, nós somos um país que tem mais faculdades de direito do mundo. Nós temos quase o dobro do número de faculdades de direito dos Estados Unidos. O número de faculdades de direito que existem no Brasil é quase o dobro do número de faculdades de direito que existem nos Estados Unidos. Isso é uma aberração. Isso porque o nosso país é um país de doutores, né? De doutores nesse sentido. No início do século XX, na magistratura e na advocacia, o estrangeiro aparece esporadicamente. Os advogados, os magistrados já são brasileiros, em grande número. A engenharia tem 127 engenheiros brasileiros e 105 estrangeiros. Isso é mais ou menos em 1900.
Isso é um dado do livro do Florestan Fernandes. A arquitetura tem 23 arquitetos brasileiros e 34 estrangeiros. E desses 27 brasileiros, poucos são formados em escolas brasileiras. Então, a gente já tem isso aqui como história, né? De que engenharia é uma coisa para pessoas... o parceiro do engenheiro é o operário. O parceiro do engenheiro é o operário. E a classe média, média alta brasileira não vê isso com bons olhos. Eu quero saber se vocês lembram de alguma novela da Globo em que o ator principal, ou até mesmo o secundário, representasse um engenheiro. Não há engenheiro em novela. A não ser o Carlos Zara. Não há engenheiro em novela. Novela tem médicos, tem designers, coisa chique, designer, tem, sei lá, arquitetos, mas não tem engenheiro. Porque se tiver engenheiro vai ter que mostrar um cara que chega em casa de bota, com a bota suja, de capacete, com a camisa suada. Então, a nossa cultura, a cultura brasileira, não é uma cultura do trabalho manual, do trabalho do operário. Né? Isso é uma coisa que é uma herança europeia da gente aí, né? Infelizmente. E o que o pessoal não percebe é que, puxa vida, ser engenheiro é um negócio fantástico, porque é a combinação de ciência com tecnologia. Ser engenheiro não é ser físico, ser engenheiro não é ser matemático. Ser engenheiro é saber física, saber matemática, saber química, saber biologia, de tal maneira a gerar um produto, de tal maneira a gerar um bem de capital, de tal maneira a operar uma máquina, de tal maneira a controlar os... engenharia está sempre... a gente toma de barato. E nesses anos ruins que o Brasil teve de engenharia, nós desaprendemos até comprar coisas. O cientista de luz descobre, nós fazemos, o engenheiro faz. E cada vez mais esse fazer tem ferramentas legais, interessantes, bacanas. O engenheiro faz. E é por causa disso que a gente está conversando aqui. O que precisa para o cara ser engenheiro? Eu passo sempre esse slide para dizer que se precisar tudo isso eu estou fora. Se precisar tudo isso eu não consigo. Mas a boa engenharia, por isso que a boa engenharia não se faz individualmente. Vocês devem ter colegas que são super bons para fazer modelos de fatos da natureza. Vocês devem ter colegas que são aqueles caras que estudam e aprendem continuamente. Vocês devem ter colegas que são bons de conversar com os outros. A engenharia é um conjunto de tudo isso. Então, o que você precisa para ser engenheiro? Principalmente consciência que você é um agente da evolução econômica e social. E é isso que eu queria começar falando. Eu comecei agora a falar do engenheiro do século XXI. Eu não sei o que os meus colegas pensam, mas quando eu era aluno da escola de engenharia, eu nunca tive essa noção. Que eu era um agente da evolução econômica e social. Imagine o seguinte, nós temos os cursos aqui de engenharia. Uma vez, 3 garotos da elétrica estavam fazendo um projeto de formatura e precisavam comprar uma impressora rapidamente e não sabiam onde achar. E entraram na internet e viram que a
inferno achar como que eles iam comprar uma impressora rapidamente. Eles inventaram o busca-pé. Esses 3 moleques inventaram o busca-pé. Inventaram o site de busca. Hoje tem um monte de site de busca, mas esses caras inventaram naquele momento. Imagine se eles não são agentes da evolução econômica e social. Quanta gente não usa o busca-pé hoje para falar assim, aqui está mais barato que ali, esse produto é melhor que aquele. E quanta gente não trabalha nos escritórios, quanta gente não trabalha fazendo design daquilo. Imagine uma coisa simples, uma coisa totalmente simples, que saiu de uma ideia e da implementação da ideia. Eu acho que isso é um ponto que a gente não pode deixar de lado. Não existe mais um engenheiro. Lembra que antigamente falavam assim, o Gabriels falava isso, eu não sei se vocês são desse tempo, o Gabriels falava assim, o Gabriels foi um professor de física. Foi um professor de física há muitos anos. Ele falava assim, engenharia é física mais bom senso. Ele falava isso em todas as aulas. Engenharia é física e bom senso. É nada. E embora eu tenha tido grande admiração pelo professor Gabriels, eu diria para ele que não é. Engenharia tem aspectos humanos importantes, aspectos biológicos importantes. Hoje, engenharia de materiais tem uma biologia que não é brincadeira. Não dá para fazer nanotecnologia sem conhecimento de biologia. Então, engenharia é tudo isso. O engenheiro do século XXI, o que ele precisa ter? Consciência de que ele é um agente que vai mudar o mundo que está em volta dele. Pouco, muito, mas um pouco ele vai mudar. Consciência de que ele tem que aprender um pouco de cada coisa. Que ele tem que ser mais generalista do que ele era antes. Embora isso não dispense algum conhecimento em profundidade. O cara bom é o cara que tem uma visão do todo, mas uma coisa ele sabe bem. Porque para você adquirir uma boa visão de tudo, você precisa saber bem uma coisa. Então acho que é importante vocês perceberem esse negócio do Y, que os caras falam, né? Carreira Y. Tem que ter um braço que tem profundidade. Os outros braços, você pode ser mais generalista, mas você precisa ter conhecimento. Por que a gente estuda engenharia? Um monte de coisas aí. Eu estudo engenharia, eu estudei engenharia hoje, eu digo, porque eu gosto desse item número 9, e gosto desse item número 10, e gosto desse item número 8. Gosto desses 3 últimos. Mas tem muita gente que gosta dos outros. Eu gosto desses 3 últimos. Eu gosto do ambiente profissional. O ambiente dos engenheiros é mais divertido do que o ambiente dos outros. O engenheiro tem que brincar. O engenheiro brinca sempre. Você tem que olhar para as coisas e brincar. E essa é uma coisa que a escola quer resgatar. O professor Cardoso tem dito isso sempre e eu concordo com ele. Quando a gente é criança, a gente faz aquelas coisas espetaculares, né? Eu tenho lá um neto que ele faz uns negócios com Lego que eu não imagino que seja possível fazer. Ele tem lá um negócio da internet que eu não sei como chama, que ele vai lá construindo umas coisas e entra, sabe, a criança não tem medo de errar. Então ela brinca com as coisas e faz coisas interessantes. Na adolescência a gente começa a ser cerceado. O professor de português fala, essa vírgula está no lugar errado, você não devia ter posto essa crase ali. O professor de matemática fala, você fez o colchete antes do parênteses, né? E vai por aí. O professor de história fala, você é um ignorante que não sabe uma coisa que está à sua volta. Você começa a ficar com medo.
você começa a querer aprender as coisas para não passar vergonha, né? Não tem nada pior do que isso, aprender uma coisa para não passar vergonha. Você tem que aprender para se divertir. Aprender é um ato de diversão. Não tem coisa mais divertida do que aprender. Eu fico triste, né, quando eu vejo alguém que acha que aprender é chato. Aprender é divertidíssimo. Então, a gente tem que proporcionar isso para vocês. E isso a gente quer proporcionar com um prédio que vai ser construído aqui, que é o nosso centro de inovação, que vai ser um edifício do aluno. Vai ter torno, fresa, computador, serra, furadeira, o diabo, para vocês fazerem coisas, vocês fazerem barja, aerodesign, o que vocês quiserem inventar, carrinho, trenzinho, brincar. Porque a engenharia basicamente tem esse lado do brincar que é muito importante. Então eu gosto muito disso, do ambiente profissional. Gosto da descoberta e do pensamento criativo. Engenharia tem que ser criativa. Essa é a mudança, né? No jeito de ver a engenharia. Quais foram as grandes conquistas da engenharia do século XX? Nós estamos no XXI. Quais foram as grandes conquistas da engenharia no século XX? Materiais, laser, tecnologias nucleares, petróleo e gás, internet, estradas, computadores, telefone. Tem alguma dessas coisas que vocês imaginam que dá para a gente não usar? Talvez nuclear technology, talvez petróleo, gás. Mas vocês acham que dá para viver hoje sem laser e fibra óptica? Não dá nem para brincar lá no negócio, né? Vocês agora são da geração, vocês sobem no carro, o colega de vocês vai dirigindo, vocês vão mexendo no negócio. Se eu estou dirigindo, dou um tapa na orelha. Você dá carona para o cara e o cara fica... Não dá para fazer isso se não tiver laser e fibra óptica. Os médicos são unânimes em dizer que pelo menos 60% da evolução na medicina se deve à evolução tecnológica. Tanto na fabricação de medicamentos, como na utilização de novos equipamentos, respiradores, coisas do gênero. Telefone. E é gozado que tem umas coisas que... Engenharia tem muito subproduto, né? Tem gente que fala assim, o que esses caras ficam... O que o homem ganhou indo à Lua? Processamento digital de sinais. Porque quando o homem foi para a Lua, ele precisava tirar fotos da Lua e mandar para cá. Vocês imaginem o que é mandar um sinal da Lua para cá. É um sinalzinho desse tamanho e um ruído desse. Então, os engenheiros inventaram a detecção por correlação. Você manda o sinal agora, manda o sinal daqui a pouquinho, eu faço a correlação. O que for igual é sinal, o que não for é ruído, eu jogo fora. E graças a isso que nós temos hoje toda essa tecnologia de imagem que vocês brincam aí. Para vocês, uma imagem de celular é baixa resolução, não é? Assim, que baixa resolução. Essa tecnologia digital e processamento digital de sinais se deve à ida do homem à Lua, se deve à corrida espacial. Né? Então, hoje a gente não passa assim. Isso aqui deu um muito lucro para a gente. Eletrônica, avião, ar-condicionado. Acho gozado isso, ar-condicionado. Tem gente que hoje aí na diretoria é legal, porque a gente cuida das coisas mais prosaicas até as coisas mais complicadas. Então a gente tem que resolver desde o sapato vigia, que furou, e a gente tem que fazer uma licitação para comprar sapatos para os vigias, até o acordo de duplo de
diploma com a École Polytechnique de Paris. Aí é um amplo espectro, né? Então, o que eu falei isso porque, imagine, né? Vieram reclamar hoje para mim que tem uma biblioteca, não sei aonde, que não tem ar-condicionado. Imagina, não dá para estudar, não tem ar-condicionado. E eu achei correto. Falei, é mesmo, não dá para estudar, não tem. Imagina isso no nosso tempo, Nicola. Dizendo, fala assim, ô seu diretor, naquela biblioteca não dá para estudar, não tem ar-condicionado. Então, joga a escrivaninha na sua cabeça. Quer dizer, essas coisas, hoje, nós tomamos de barato, elas estão aí. Elas estão aí. Nós não vivemos sem elas. E todas elas são conquistas de engenharia. Pensei um pouco nisso, se a engenharia não está transformando o mundo, né? Aí o que espera vocês? Sei lá eu. Olha, uma coisa assim, vocês fizerem uma continha, eu sou formado em 74, pode ser que alguns pais de vocês não tivessem nascido quando eu me formei, eu não. Eu não sou obsoleto, pelo menos não quero ser. Vocês não podem ser obsoletos. E para não ser obsoleto, precisa fazer um bom curso e estudar sempre. O que vem por aí? Não sei, estou chutando aí. Decodificação do genoma humano, isso já está bem adiantado. Hoje já tem gente que faz remédios da pessoa. O sujeito tem lá um câncer de não sei o quê, que é a reprodução de uma célula e tal. O remédio que funciona para ele não funciona para o outro. O cara vai lá, pega o DNA do fulano e faz um remédio que não deixa multiplicar a célula dele. Então, isso é um progresso científico violento, é um desafio muito grande do século XXI. Quer dizer, o século XX foi da física, o século XXI é da química e da biologia. Nós não temos que nos perder com isso. Células-tronco, essas pesquisas com células-tronco, por enquanto nós achamos que elas são coisa do outro mundo, mas daqui a pouco elas vão ser importantes para a recuperação de tetraplégicos, hemiplégicos, paraplégicos. O cara vai ter a oportunidade de se recuperar com células-tronco. Computação quântica. O computador vai ser do tamanho de uma tecla. Você vai ter um computador do tamanho de uma tecla. A coisa mais difícil vai ser fazer a interface com a pessoa. Aí vai ter um computador que vai ser daquele tamanho e que vai ser muito melhor que esse. E muito melhor do que o cluster que tem aí na engenharia naval. Então, computação quântica, computação biológica. Tem gente já fazendo circuitos eletrônicos a partir de células, a partir de organismos vivos. E que tem toda a riqueza do DNA para usar como memória. Novos materiais, próteses inteligentes. Próteses inteligentes tem gente fazendo aqui. Se a gente for aqui na mecatrônica, a gente vai lá ver que tem caras que estão trabalhando em órteses e próteses que funcionam muito bem, que substituem muito bem os membros humanos aí em situações difíceis. Vida artificial. E são problemas do século XXI. Agora tem muita coisa para resolver. Tem que resolver a questão de energia. A energia é um bem. Não se pode jogar energia fora. As pessoas não podem falar assim, como é? Meu nome é Camila Pinto.
Eu votei contra o desmatamento zero. Tá bom, você votou contra o desmatamento zero e quanto você gastou de energia no seu Twitter hoje? E quanto você gastou de energia no seu secador de cabelo hoje? E você não quer desmatar para fazer novas usinas. Você quer energia só para você. Então tem questões importantíssimas que nós precisamos participar delas. Precisa conhecimento técnico. Para falar se é importante ter uma hidroelétrica no norte do país, precisa entender de hidroelétrica. Precisa entender de custo de energia. Aí não sair falando, olha, vai desmatar, vai. Homero, na Ilíada, já reclamava que tinham desmatado lá um negócio para fazer fogo, para fazer fogueira, para o homem fazer comida. Então, pessoal, tem que pensar muito claramente nisso. Os problemas do meio ambiente são problemas que têm um lado social importantíssimo, mas que são essencialmente técnicos, que vão ser resolvidos com tecnologia, não vão ser resolvidos com conversa. E vocês têm que participar disso. Vocês vão ser de uma geração que vai participar disso. Agora vocês não se dão muito conta disso. Agora vocês estão assistindo aí e vão falar assim, mas quando vocês tiverem 10 anos de profissão e o filho de vocês nascer, vocês vão falar, puxa vida, o que eu estou fazendo? Que mundo que eu vou deixar para o meu filho? Aí você vai deixar o mundo que você construiu. E o mundo que você construir tem esses problemas hoje. Energia, água, democratização da água. Eu não sei falar esse número, mas é assustador o percentual da população do planeta que não tem acesso à água potável. É assustador. Para nós isso é trivial, mas é assustador isso. É assustador isso em termos de Brasil. Qualidade de vida, meio ambiente, preservação do planeta, preservação da vida da nossa espécie. Né? Então, os engenheiros estão envolvidos em tudo isso. Os engenheiros estão envolvidos em tudo isso. E alguém vai falar assim, aí o que você sugere? Eu sugiro que o Brasil não seja mais um Brasil de Policarpo Quaresma. Vocês leram esse livro, Triste Fim de Policarpo Quaresma? Isso é um livro importantíssimo, que a gente lê para o vestibular, né? Porque cai no vestibular, e a gente não se dá conta de quanto ele é importante. Eu tenho um trecho dele. Policarpo Quaresma era um funcionário público, aposentado, era do exército, coronel, não sei o quê, essas coisas que tem no Brasil, né? Só que ele era um patriota, ele queria consertar o país. Então ele estudava, pensava, ele fez plantação disso, plantação daquilo, não dava nada certo, mas ele fazia. Então, fala dele estudando. O seu estudo predileto é agora artilharia. Comprou compêndios, mas como a sua instrução é insuficiente, da artilharia ele vai à balística. Da balística à mecânica. Da mecânica ao cálculo e geometria analítica. Desce mais a escala, vai à trigonometria, álgebra e aritmética. Ele percorre essa cadeia de ciências entrelaçadas com uma fé de inventor. Aprende uma noção elementaríssima após um rosário de consultas de compreendo e compreendo. E leva assim aqueles dias de ócio guerreiro enfroiado na matemática. Nessa matemática rebarbativa e hostil aos cérebros que já não são mais moços. Precisa ensinar matemática para os moços. Precisa ensinar física para os moços. Precisa ensinar engenharia para os moços. É só assim que a gente
cria uma sociedade mais justa e mais equitativa, se é isso que a gente quer. Né? Não dá para viver bem individualmente sem que o que está em volta da gente seja bom, sem que o que está em volta da gente também não esteja bem. Então essa é a minha visão da engenharia do século XXI. É uma engenharia responsável, é uma engenharia ampla, multidisciplinar e principalmente é uma engenharia de avanços constantes que a gente não sabe o que tem pela frente. Né? Ninguém imaginava, duvido que alguém na minha turma de engenharia imaginasse que um dia ia ter um computador para pôr na maleta, para entrar na internet e achar um arquivo e não sei o quê. Mal e mal a gente tinha calculadora. E da geração anterior, nem calculadora. Era régua de cálculo ou aquelas do blim-blim de manivela, aquelas facite, né? Aquelas máquinas facite. Aliás, o computador foi inventado a partir daquelas máquinas, né? Só contando uma curiosidade, o Fonônio, João Fonônio, era uma das pessoas que participou do projeto Manhattan. O projeto Manhattan foi um projeto de fazer a bomba em Los Alamos. E tinha que fazer umas contas, os cálculos de mecânica quântica que se fazia na mão. Não tinha um programa que faz aquilo. Então, às vezes você tinha que fazer vários cálculos para depois fazer no final. Tinha cálculos que eram independentes. Então ele ele programou várias facetes, né? Programou em hard, né? E programou como é que os resultados com temporizadores deveriam ser adicionados no fim e como que deviam ser juntados para fazer as contas como um todo. Ou seja, é por isso que chama arquitetura von Neumann, von Neumann, como o pessoal fala, de computador, né? Tem os dispositivos de entrada e saída, processamento, né? As memórias. Isso começou com o von Neumann mexendo, sincronizando as facetes e os álbuns. Ninguém ia imaginar que a gente ia chegar num dia nisso. Muito bem, então falei de coisas gerais. Aí vocês estão falando assim, e o que a escola vai fazer para isso? Ela vai tentar fazer algumas coisas. Uma delas é o edifício de inovação. É vocês voltarem a brincar com engenharia. A segunda é a mudança da nossa estrutura curricular. A nossa estrutura curricular vai ser dividida em blocos. Vocês vão poder fazer a cada semestre uma disciplina da escolha de vocês, onde vocês quiserem, em qualquer universidade estadual paulista. Infelizmente nós não conseguimos fazer isso nas federais. Se vocês acharem que tem uma matéria de próteses inteligentes interessante na Unicamp e vocês querem fazer, vocês vão poder fazer e vai ser incluída nessas disciplinas optativas. Então vocês vão poder fazer. Você fala assim, mas eu gostaria de aprender um pouquinho mais de economia. Pode ir para a férias. Nós estamos até fechando um acordo com a GV. Algumas disciplinas vão poder ser feitas na GV, sem pagar, evidentemente. Então, vai começar por aí, bloco de disciplina optativa. Você fala assim, mas eu não quero fazer outra coisa. Então faz as daqui mesmo. Você pode, você está fazendo a elétrica e você pode, gostou tanto de mecânica das estruturas que você quer fazer resistência dos materiais 3.
Você quer fazer estruturas metálicas, pode fazer. Ou você está na civil e você resolveu que você quer fazer máquinas elétricas, pode fazer. Então, vocês vão ter essa liberdade. Além disso, vocês vão ter as chamadas disciplinas básicas de engenharia. Disciplina básica de engenharia é aquela engenharia que não tem jeito. Não dá para viver sem saber. Mecânica dos fluidos, resistência dos materiais, circuitos elétricos, controle. Controle. Não dá para o cara fazer nada sem saber, ter noções de controle. Não tem controle de engenharia química, tem controle de engenharia aeronáutica, engenharia naval, onde se imaginar, tem controle. Tanto que tem disciplinas de controle espalhadas pela escola. Até na produção tem uma disciplina de controle. Né? Você fala, puxa, caramba, na produção tem uma disciplina? Tem. Muito bem dada, muito interessante, que podia perfeitamente ser feita pelos alunos da elétrica. É a visão do engenheiro de produção do que é a automação. É muito, muito legal. Então vocês vão aprender, vocês vão ser obrigados a andar pela escola. Vocês vão ser obrigados a descobrir a riqueza da escola. Que a gente normalmente passa e não descobre. Eu mesmo descubro uma coisa cada dia. Sou vice-diretor, sou professor dessa escola desde 1987. Vim para cá fazer o doutoramento em 1983. Então estou há um certo tempo aqui. Aliás, isso é uma outra coisa que eu queria falar. Às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, talvez você seja o primeiro diretor da escola que seja não politécnico. E eu falo, puxa, então Paula Souza fez a poli aonde? O primeiro diretor da escola não politécnico é na década de 30, no começo da década de 40. Os outros não tinham feito a poli. E hoje, por isso que a poli é legal, né? Você pega o melhor de todo lugar e junta aqui, tá bom? Somatória. Pois é. E o bacana, hoje eu presenciei uma cena que eu acho fantástica, no CTA. CTA é o Conselho Técnico Administrativo. O diretor, o vice-diretor e todos os chefes de departamento. E lá você discute, esse dinheiro vai para cá, aquele dinheiro vai para lá, um joga o sapato do outro, então, enfim, se resolve. Hoje o chefe do Departamento de Engenharia de Minas, que é o professor Laurinho, se despediu da gente, porque ele vai ser diretor técnico da Vale. É uma honra para a gente, né? A Vale veio aqui e falou assim, olha, para ser diretor técnico da nossa companhia, precisa ser um cara desse nível. Ele estava se despedindo da gente. E falando assim que, como diretor técnico da Vale, a Vale já é próxima da Poli, tem vários projetos com a Vale, mas que ele vai incentivar a ter mais. Ele falou, afinal de contas, eu sou um politécnico. Sabe onde ele fez a graduação? Na UFMG. Então, ser politécnico é muito mais do que cursar a graduação na escola. Ser politécnico é incorporar a escola à sua atividade. É incorporar à escola aquilo que você faz sempre. Né? Então, a escola quer que vocês circulem, que vocês conheçam a riqueza que ela tem. Vocês não imaginam, não dá para imaginar. Você vai no tanque numérico, você fala, caramba, tem isso aqui. Tem um sistema de simulação de atracação de navios aqui. Que os caras que dirigem navio, para poder tirar lá a documentação para dirigir navio, tem que vir aqui se qualificar. Eles vêm e ficam 10 dias aqui mexendo no simulador para poder se qualificar.
E vai por aí afora. Tem desde navio até microeletrônica. Então, as disciplinas optativas vão servir para você andar na USP e para você andar na Poli. As disciplinas de engenharia básicas, elas são fundamentais, porque você nunca sabe do que você vai trabalhar. Isso eu digo de carteirinha. Eu não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu me formei em engenharia elétrica, fui trabalhar em telecomunicações, trabalhei em telecomunicações muitos anos, trabalhei no laboratório de desenvolvimento. Aí fiz um doutorado em engenharia de controle e nunca mais mexi em alguma coisa que fosse elétrica. Fiz controle de tudo que você possa imaginar, de planta química, de planta nuclear, mas sempre o controle hoje é eletrônico. A minha relação com a elétrica é no controle. Então eu nunca imaginei que eu ia precisar usar a mecânica dos fluidos na minha vida. Vai usar. Toda vez que você ficar tentado a fazer a pergunta, para que serve isso? Lembre que tem uma resposta mal educada para essa pergunta. Para você, provavelmente para nada. Toda vez que você se perguntar isso, fala assim, tem aquele antipático que vai falar para você, provavelmente para nada. Não se pergunte, porque uma hora vocês vão precisar. E se vocês não precisarem, até para uma festinha serve, né? Uma festinha. Ela fala assim, por que o trem lá na Espanha, você que é engenheiro, por que o trem lá na Espanha, por que aconteceu aquele acidente com o trem lá na Espanha? Pelo menos você me engana, você precisa. Então, as optativas vão servir para isso, e as básicas de engenharia, para você ter a sua formação básica. Agora, você vai poder ter um major e um minor. Para se formar numa determinada área, você vai ter que fazer aquelas disciplinas da área. Não tem sentido, você é engenheiro daquilo, tem que saber aquilo. Mas você vai ter abertura para aprender outras coisas. Então nós vamos ter blocos. Por exemplo, na elétrica vai ter bloco de engenharia biomédica, bloco de controle de processos, bloco de microeletrônica. Então você fez engenharia elétrica, mas você fez um bloco de engenharia biomédica. Você pode perfeitamente se candidatar a trabalhar num hospital, a trabalhar num fabricante de equipamentos biomédicos. E assim vai ser a civil. Em civil hoje tem coisas de eletrônica importantíssimas, strain gauges, esses dispositivos de medida, etc. Então, o que a gente espera que o engenheiro do século XXI da Poli seja? O líder que ele sempre foi, em qualquer momento. Só que para ser o líder agora precisa ter consciência de que é um agente de transformação, precisa ter consciência da multidisciplinaridade e precisa ter estudo, precisa ter conhecimento. Não é apertar botão. Engenharia não é apertar botão. É reflexão do conhecimento. E a nossa estrutura curricular, a gente espera que proporcione isso para vocês. Então, eu vou parar de falar agora, porque eu acho que eu já falei demais. E eu me coloco à disposição para que vocês perguntem o que vocês quiserem. O que eu puder responder, eu respondo. O que eu não puder, eu respondo outro dia. E se quiserem fazer contato comigo, é fácil. É fácil. Estou sempre aqui. Meu e-mail é fácil, é josé.piqueira, não tem coisa mais fácil que isso. @poli.usp.br, também não tem coisa mais fácil que isso. Tá? Não precisa anotar ainda, só lembrar. E quarta e sexta, eu dou aula lá na elétrica, né? As quartas e sextas de manhã, eu nem venho aqui. Já vou lá na elétrica, que eu dou a minha disciplina lá no controle 1 no terceiro ano. Então, sei o que vocês quiserem falar comigo,
eu estou à disposição para o que vocês quiserem conversar. Agora abro as perguntas. Faço como vocês. Sim. Que fez com que em 5 anos um engenheiro se formasse neste. Sim. Eles introduziram essa questão do major e do minor, no caso eu fazia major em telecomunicações e aquilo que eu percebi em Portugal, pelo menos aquilo que vi do ano letivo anterior quando estava a pesquisar e quando entrei, é que algumas disciplinas daquilo que estava a dizer, disciplinas básicas, como por exemplo análise matemática, cálculo, tinham sido condensadas em menos disciplinas para que pudesse haver simultado nos últimos 2 anos. E aqui na escola técnica eu percebi que a educação é de facto muito mais horizontal e muito mais áreas do que lá. Por exemplo, lá não havia química, havia uma disciplina de física, e no meu caso, que era eletrotécnica com meios de telecomunicações, ia para eletromagnetismo diretamente sem passar pelas outras áreas de física. Aqui, nessa nova estrutura curricular, não há o risco disso acontecer e não vê a possibilidade de, daqui a alguns anos, haver esse mestrado integrado ou algo parecido. Não corre nesse Não, é muito interessante o que ele está falando, porque ele está falando do Tratado de Bolonha, que é como as escolas de engenharia europeias funcionam. As escolas de engenharia europeias funcionam de um jeito diferente das nossas, né? O aluno faz o curso em 3 anos ou 4, e aí nos últimos 2 ele tinha o título de mestre, né? Então nos primeiros 3 anos ele tem as disciplinas totalmente condensadas, e no 4º ou 5º ano ele se aprofunda em alguma coisa e tira o título de mestre. Ao terminar o 3º ano ele já é engenheiro, já pode engenheirar. E o que ele está falando é que quando ele estudou em Portugal, ele percebeu que essa mudança fez com que os cursos básicos ficassem muito resumidos e muito pobres, né? Empobreceram as disciplinas básicas. E ele está perguntando se a gente não corre o risco de fazer a mesma coisa aqui. Bom, eu digo para você o seguinte: não é a nossa intenção. Nossa intenção não é empobrecer nenhuma disciplina nossa. Ao contrário, a nossa intenção é enriquecer as nossas disciplinas. O problema é que aqui a gente tem excesso de disciplinas não básicas. E é aí que a gente está mexendo. Eu considero que eletrônica 3, vamos dizer assim, quem fez eletrônica 1 é capaz de aprender sozinho. Então, você pode, nas disciplinas mais profissionais, condensá-las mais. Não é nem condensar, é dividir em grupos. Na engenharia civil, por exemplo, você pode dividir em grupos de estruturas, de hidráulica, de transportes. A pessoa pode fazer algumas destas, outras dessas, outras dessas, outras dessas, e aquelas que vêm para frente, depois ela estuda. Ou ela pode falar assim: não, eu quero ser um engenheiro de transporte. Faz tudo de transporte. Né? Mas o ciclo básico não. Nós não abrimos mão. Não é continuar igual. Nós estamos consertando coisas, porque o nosso ciclo básico tem algumas coisas ruins. Eu fui coordenador do ciclo básico nos anos de 99 a 2000 e alguma coisa. Uma coisa que sempre me incomodou no ciclo básico foi o cálculo numérico no 2º ano, que é uma disciplina difícil, é uma disciplina dura, e vocês não têm nem noção de onde usa.
E aí na prova o cara vai dar uma questão de aplicação, você nem sabe. Então o numérico foi lá no terceiro ano. Nós fizemos mais capilar o nosso ciclo básico. Nós temos disciplinas básicas até o final do terceiro ano. Não é o nosso ciclo básico, mas até o final do terceiro ano tem disciplina básica. Você pega o ciclo básico, ele é de matérias básicas, ele tem uma espécie de T, assim, vai afinando. Então, no começo você tem várias disciplinas básicas, no final do terceiro ano você ainda tem alguma disciplina básica. E você já começa com algumas profissionais naquele primeiro ano, que depois vão se alargando. Né? Então, na verdade, em vez de ter um bloco retangular aqui e um bloco retangular aqui, nós temos um bloco que vai afinando e outro que vai engrossando, né? De disciplinas básicas e de disciplinas profissionalizantes. Essa é a ideia. Agora, vou falar um negócio sério. A disciplina mais importante de matemática, a gente acha que é cálculo. Cálculo é muito importante, mas não é. É álgebra linear. A engenharia é álgebra linear. Estruturas. Estrutura tem aquelas matrizes de não sei o quê. Elétrica, tem as matrizes de transição de fase. Mecânica, matriz de mecanismo. Propriedades de matrizes. Tudo é álgebra linear. Não me exclui. Eu ouvi vocês falando aí que a matéria mais dura é a álgebra linear, e é dura mesmo porque a gente não sabe onde esse negócio vai, né? Essa é uma coisa que a gente quer corrigir na nova estrutura curricular. Dar ao aluno um pouco mais de concretude ao que ele faz. A EC3 atual, a gente vai começar no ano que vem, né? Ela já está aprovada no Conselho Universitário lá? Está nos finalmente de Finalmente. Está nos finalmente. E ela, conceitualmente, ela é um pouco diferente da EC2, né? Sim. Eu me lembro que eu fiz parte da EC2, e fazem 10 anos, né? E a EC2 não tinha essa coisa que eu li. A EC3 foi um jornal da USP, saiu lá toda, não sei se você viu lá, né? E eu notei que tem muita coisa diferente para o aluno escolher, como você disse, ele vai correr agora a Escola Politécnica e outras faculdades também, para poder escolher aquilo que às vezes ele tem interesse. Não, olha, eu tenho interesse em conhecer tal coisa. E essa liberdade ele vai ter. É no primeiro ano. Desde o segundo semestre do primeiro ano. Segundo semestre do primeiro ano. Primeiro ano não vai deixar bicho escolher, né? Aí já é exagero. Claro. Mas é o segundo semestre. Segundo semestre, está certo. Eu queria falar uma coisa para vocês. O Nicola, que foi professor no Departamento de Engenharia e Transportes, ele foi uma das pessoas muito importantes na EC2, que é a estrutura curricular que está rolando agora. E a EC2 foi muito boa. Ela foi uma inovação muito importante naquela época, porque nós diminuímos o número de créditos em horas-aula, né? Nosso aluno ficava muito em sala de aula e trabalhava pouco. Vocês não imaginam o que é. Vocês têm 28 créditos agora, não é? Chegou a ter 34. Chegou a ter 34, 36. Então tem várias mudanças e várias disciplinas de projeto foram criadas. Só que agora precisa remodelar mesmo. Né? E o trabalho de formatura foi embutido na EC2. Isso. Não existia o trabalho de formatura. Até que o pessoal na época dizia, poxa, mas vocês acharam que devia ter esse trabalho de formatura, mas por exemplo, na civil você vai fazer o quê? Dá para fazer muita coisa. E hoje é um dos pontos importantes, né, da civil e da elétrica e das demais também. Né? Eu sei que fomos muito criticados por isso. Toda mudança tem crítica, né? Porque toda mudança faz
com que algumas pessoas tenham que sair das suas zonas de conforto. E sair da zona de conforto nem sempre Não é fácil. Nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta talvez um pouco delicada e sensível, mas essas mudanças propostas estão contemplando trabalhar com o corpo docente também? Sim. Sim. Bom, primeiro o corpo docente participou ativamente disso, né? As reuniões e tal. Segundo, nós estamos pensando seriamente em promover cursos de ensino por projeto, né? de ensino com novas ferramentas, sem dúvida, sim. Só que nós não vamos poder obrigar nossos docentes a fazer isso. O problema é que quem não fizer vai passar vergonha, né? E a gente não gosta muito de passar vergonha. Então, eu acho que vai ser importante, sim. Nós vamos ter que trabalhar os docentes, apesar que hoje nós temos muitos docentes que fazem algumas coisas já bem modernas e bem interessantes, né? E dão cursos não só expositivos, que fazem o aluno trabalhar, fazer um projetinho, né? Ir ao laboratório. Já tem bastante gente que faz assim. Se isso for incentivado, isso vai ser melhorado. Mas, Marco, quando eu vejo assim, uma proporção, vamos dizer, no Brasil, sei lá, tem 2,5 engenheiros por 100, 10 mil habitantes, sei lá, a proporção do Japão tem 18. Me estranha um pouco. Eu fico com a seguinte dúvida: o ensino da engenharia no Japão é ao mesmo nível nosso, ou o nível é um pouco mais baixo, ou tem japonês que está sendo subaproveitado? Porque a gente não vê uma necessidade nessa proporção de mais engenheiros aqui no Brasil, quer dizer, de passar de 2 para 18. Porque o Brasil é um país pouco industrializado. Começa que o Brasil é um país pouco industrializado e com infraestrutura ainda pobre, né? Então, por isso que a gente não tem necessidade de ter engenheiro para fazer o que não se faz. Essa é a primeira coisa. Esse é um ponto. O segundo ponto é que engenharia é uma profissão que reúne pessoas de perfis muito diferentes. Se a gente andar aqui pela escola, a gente vai ver perfil, cara que tem perfil científico, cara que tem perfil empreendedor, cara que tem perfil administrador, cara que tem perfil construtivo, né? E esses perfis todos têm que ser contemplados no curso, numa escola de elite como a nossa, né? Porque são coisas diferentes. Quando eu falei elite, é elite intelectual mesmo. Existe uma elite intelectual, evidentemente. Você não vai dizer que o Einstein pertence ao mesmo grupo intelectual que eu. Essa é da paciência. Certo? Quer dizer, tudo tem uma elite intelectual. E a elite intelectual é que move o mundo, move o país. E a nossa escola tem que cuidar bem dessa elite intelectual. Isso não quer dizer que a gente não possa ter outros cursos de engenharia que formem um profissional um pouco menos completo, né? Mais voltado para uma aplicação, mais voltado para por exemplo, você vai formar um cara que vai trabalhar no metrô, que vai trabalhar no ferroviário, ou que vai trabalhar em estradas. Não tem problema, o país é grande o suficiente para ter gente que se forme de várias maneiras diferentes, né? Eu acho que o Brasil tem problemas assim. Todo mundo quer ser escola de elite. Então você acaba tendo as escolas de elite e coisas que não dão certo, tá? Porque você acaba se perdendo nessa brincadeira. Acho que a gente tinha que ter um esforço da nossa classe de engenheiros
no sentido de falar assim, olha, vamos fazer uma formação diversificada. Né? A Poli faz assim, o IPA faz assado, a Unicamp faz assado, mas aí nós estamos formando elite. Agora, nós temos escolas muito boas e que são quadradinhas, né? E formam gente muito boa. Porque nós não podemos ter escola ruim. Porque nós não podemos deixar a escola ruim. Né? Que tem lá um papel, que dá um papel. Esse é o problema. O problema do Brasil não é falta disso ou falta daquilo. É o excesso de escola ruim. Professor, hoje nós temos também os tecnólogos, né? Os tecnólogos, eles não podem fazer projeto, né? Não podem fazer projeto. Mas eles podem fazer toda a parte operacional. Então isso não é que substitui o engenheiro, mas existem certas áreas que ele pode ser trabalhado nessa área, né? Isso tanto na parte elétrica, civil, eles são os tecnólogos, hoje são... E nós temos boas escolas de formação de tecnologia. Vai ser. Só um minuto, só que eu queria perguntar. Ótimo. Desculpa. Desculpa, é muito rápido. Professor, é porque eu tô. Se quiser pegar. Não, foi Tudo bem. Eu estou no segundo ano de engenharia de produção, né? Eu tenho alguns amigos na FAO, no Direito, e conversando com eles, assim, uma coisa que me incomodou desde o ano passado, que me incomodou bastante, é que aqui na Poli, pelo menos aparentemente, talvez eu esteja enganado, fazer uma crítica mesmo, totalmente construtiva. É que parece que as decisões aqui na escola são tomadas muito à margem dos alunos, sem a participação. Muitas vezes dá a sensação que a gente recebe muito na surpresa, por exemplo, a EC3, ou então o próprio prédio aqui, são caixas pretas, independente da qualidade do que está vindo pela frente, mas geralmente tem essa sensação, conversando com outros alunos aqui da Poli também, eu vejo que eu não estou sozinho com essa opinião. Assim. E se você conversar com os professores, vocês vão ver que eles têm a opinião de que os alunos não participam quando são chamados a participar. Tem os dois lados. E nós temos que fazer. A EC3, os alunos foram chamados à exaustão por internet, em sala de aula, por rádio USP, pelo diário, no jornal da USP. Os alunos foram chamados à exaustão, os que quiseram participar. Então, eu acho que tem os dois lados da moeda. Só um minutinho. Só que a gente precisa fazer. Né? A gente nem pode ter discussão infinita, porque a gente precisa fazer, e nem pode esperar a vontade das pessoas virem discutir. Então, eu concordo com você, porque às vezes a gente ouve pouco, mas eu também digo que vocês falam pouco. A crítica de dupla mão. Sim, talvez seja um problema na comunicação mesmo. A disposição eu acredito que haja, né? Talvez o problema seja justamente no canal. Nós organizamos aqui, eu organizei as USP Conference on Engineering. Eu trouxe as maiores autoridades de engenharia de produto e sustentabilidade do mundo. Veio o cara do MIT, veio o cara da Universidade de Pisa, veio gente de primeiríssima. Cansei de avisar todo mundo. Só passei vergonha. Só tinha os professores interessados naquele assunto. E ainda no dia de design, tinha os caras de design. No dia de energia, tinha os caras de energia. Aluno, talvez por conta da nossa estrutura curricular, que faça vocês assistirem muita aula e muita prova. Né? Por que hoje não tem quase ninguém aqui? Porque semana de prova, eu sou capaz de entender isso. Né? Acho que a gente tinha que mexer um pouco nisso também. Eu aceito a sua crítica, acho que ela é pertinente. Mas acho que ela tem duas mãos. E a parte nossa para corrigir é essa. Tem coisas que são assim. Semana de arte da Poli. Você vai lá ver exibições de piano fantásticas. 3 pessoas, 4.
Cadê os alunos? Vamos almoçar que daqui a pouco tem aula. A gente não é capaz de falar, parem, hoje vocês vão parar. Hoje vocês não vão na aula, não vai ter aula, não enche o saco, vão escutar o cara tocar piano. A gente faz isso mal. Isso é uma coisa que nós, como escola, fazemos mal. A gente carrega vocês demais. Eu entendo um pouco que ele falou assim, um outro lado também, é que a impressão que a gente tem, assim, mesmo no quarto ano, é que existem duas polis. Existe a poli sala de aula do BM e existe a poli que está acima disso, sabe? Que é tipo laboratório, é professora, é diretoria, é o TPM, sabe? A gente tem a impressão de que a gente não tem a liberdade para ver esse tipo de coisa. Vamos supor, o TPM você passa ali, tipo, ó, isso não é pra vocês. Uma espécie de tempo. Tipo, é meio que assim, a gente tem acesso àquilo ali, que é a sala de aula, e o resto que, essa coisa que todo mundo fala, que a poli é grande, a gente tem essa convicção, mas a gente não tem a capacidade de entender isso, porque a gente não vê, a gente não participa, sabe? Muito inteligente que vocês dois falaram, e uma das finalidades de ter disciplina optativa é essa. E nós temos que forçar. Como ela disse, não vai acontecer nada se a gente não forçar a barra para o professor que cuida do TPN dar uma disciplina optativa para todo mundo de simulação de navio. Tá certo? Se a gente não fizer isso, não vai acontecer nada. Se eu não tenho a disciplina, o que eu vou fazer de optativa? Não tenho, eu não vou fazer cálculo 32. Tá certo? Se a nossa EC3 for para acontecer isso, ela não é necessária. Porque até um ponto de vista, assim, vamos supor, às vezes, porque todo mundo fala, pode participar da Constituição do Brasil, da Constituição de São Paulo, ela tem influência em tudo que acontece, né? Só que às vezes tem um problema, sei lá, um problema sério nos transportes. Daí alguém te pergunta, você está na poli, o que eles falam sobre isso? Eu falo, nada. Tipo, ninguém se pronuncia, ninguém se... às vezes tem um problema sério em São Paulo de transportes, daí você vai... Nada declarar, sabe? Tipo, é meio que assim, sala de aula e a parte de academia são... Eu sei demonstrar que a equação diferencial tem solução, mas a solução é única. Você responde isso. Não, é um comentário muito interessante. E eu acho que uma das coisas que a gente brigou na EC3 é isso. Né? O que pôr vocês para andar. Agora, nós temos que também estar prontos para atender. Né? Não adianta nada falar assim, vai lá fazer disciplina optativa. Que disciplina eu faço? Não tem. Faz aquela que já. Essa aquela optativa compulsória. Eu estou dizendo para todo mundo que o grande problema que a escola vai ter nos próximos 4 anos é esse. É transformar a EC3 na realidade. É transformar isso que é discurso num fato. Nós temos que ter debate. Imagina história de transporte, tem que ter debate. Tinha que ter um debate aí. Quarta-feira à noite vai ter um debate no Mário Covas. Sobre o quê? Sobre mobilidade urbana. Quem vai falar? Os caras daqui. Junta todo mundo lá e fala. Sabe que você é daqui de São Paulo? Você é da onde? Eu sou do interior de Mococa. Você é de Mococa? Interessante isso, né? Pessoal, antigamente a poli tinha muita gente no interior. Agora a maioria dos alunos vem de São Paulo. E o legal de você estudar fora da sua casa é você ficar órfão. Num bom sentido, né? Tem que se virar, né? A Marli, não sei se a professora Marli, professora da engenharia de produção, ela é bem mais nova que eu e de outra geração, mas ela é formada em São Carlos, assim como eu, na Escola de Engenharia de São Carlos. E lá em São Carlos eu lembro que eu aprendi fotografia, participava do CAASO, não sei o que. O que ela diz é
que o legal de São Carlos é que todo mundo é órfão. Então um lugar que você tem para ir é o campus, não tem outro lugar para ir. E no campus você pode fazer algumas coisas, estudar, namorar, encher a cara, mas você está no campus, né? Você está com os teus colegas. E aqui a gente promove, e lá também esse negócio acabou, né? Não tem se lá eles também tem debate, é a mesma coisa que aqui. Eu acho que a gente tinha que incentivar isso tinha que ser forte. Concordo totalmente com você. E eu acho que a gente precisava tirar um pouquinho vocês da sala de aula. E tirar da sala de aula é, pô, vem o cara tocar piano, não tem aula hoje. Ah, mas aí eu não vou aprender a equação diferencial com atraso. Claro que vai. Pega o livro e lê. Claro que vai. Então eu acho que a gente faz isso um pouco. E nós temos gente brilhante aqui, né, Nicola? Se a gente for fazer um debate sobre mobilidade urbana, tem muita gente que poderia contribuir. Tem muita gente que poderia contribuir e seria muito interessante. Outra coisa também que eu vejo, você falando de mobilidade urbana, né? Aqui eu faço parte do História do Globo Criança Viva e lá tem um grupo que se discute mobilidade urbana. Então tem muita excelência aqui, mas por haver esse problema de comunicação mesmo, talvez não há um diálogo, né? Acaba perdendo essa alternativa. Isso é uma vontade, diálogo precisa vontade. Essa vontade tanto do professor como do aluno. Não é isso que eu estou falando. E aí que é a coisa. É. Muitas vezes o professor, eu não estou aqui puxando a sardinha para o professor de forma nenhuma. Eu já estou aposentado, eu posso falar o que eu quiser. O que acontece é o seguinte, muitas vezes o professor tem vontade de ter esse diálogo com os alunos e ele só meia dúzia, eu estou falando meia dúzia, é um termo, né? Você consegue conversar, porque o resto não se interessa, termina a aula e cai fora. Quando deveria ter mais essa... No meu tempo, eu vou te dizer o seguinte, nós tínhamos um professor de transportes que era o professor Moreira, não sei se vocês ouviram, professor Moreira, era de transporte, ele era péssimo. Eu era representante no 5º ano, tinha essa disciplina, transportes hoje, né? E ele começou a dar aula e dando uns orçamentos lá de uma forma. Eu peguei, o pessoal veio conversar com o João Nicola, vai lá e fala com o Telêmaco, e fala com o professor Garcês, que naquele tempo ele tinha já voltado depois. E nós fomos lá e conversamos com o professor Garcês, olha, o senhor não queria, por favor, assistir uma aula desse professor? Eles aceitaram. O CTA conversaram lá, fazer parte do CTA, conversaram e foram lá. Na hora que ele entrou, praticamente não tinha aluno na sala, porque na hora que os dois professores estavam sentados, Telêmaco e o professor Lucas Nogueira Garcês, entrou esse professor. Ele falou, e o que os senhores estão fazendo aqui? Não, o professor Garcês é que falou, o Telêmaco era fechadão. Falou, olha, nós estamos aqui porque os alunos assim, então não dou aula. Pegou e foi embora. Sabe que depois, nunca mais ele deu aula aqui na escola. Professor catedrático. Nunca mais deu aula aqui na escola esse professor. Por quê? Ele não queria ser. Mas tem o lado dos alunos também, né? Que às vezes... Também tem aquela história clássica de transporte, né? Que mudou o professor e aí veio o professor que ensinava e tal, e dava umas provas inabadas, e aí os alunos também não queriam. Bom, mas isso eu acho que foi depois. Não, porque eu me formei, olha, a turma não dá risada, não dou risada. Eu me formei aqui na escola em 59. Que beleza, né? Olha que maravilha. Olha a perspectiva de vida que vocês têm. Olha, eu me formei em 59, fiquei na minha vida profissional de engenheiro civil social. Eu fiquei durante 25 anos, aí eu, 24 para 25, aí o professor Ladeira, mas que você não ouviu falar, né? Que era topografia, disse, olha, nós precisamos de um cara lá, assim mesmo, de um cara que realmente tenha essa vivência profissional. Eu falei, mas eu não sou professor. Aí depois de tanto falar, eu vim para cá, fiz concurso,
fiz mestrado depois de velho, né? Porque 20, 30 anos depois. Mestrado, doutorado, livre docência. Livre docência que não podia fazer professor titular, que não tinha, né? Eu estava me aposentando. E estou aposentado já. Foi em 2006, estamos em 7 anos, né? Mas dei aula mais 2, 4, 6 anos depois de aposentar. Aquele contrato que você faz sem vínculo empregatício, né? E é isso aí. Então a coisa é a seguinte, não é só o professor. O aluno também tem que. Vocês têm que forçar a barra. Tem que conversar. No fim da aula, vai lá conversar com o professor. E vocês que são lideranças, porque vocês não estão aqui à toa. Quem está aqui é liderança, né? Eu acho que sim. E você tem que forçar os seus colegas. E ir lá conversar, porque tudo se consegue. Os professores da escola, eles são todos de nível, no mínimo, doutor, né? Hoje, no mínimo, doutor, pouquíssimos são os que não são, não é assim? Então, ele passou por um crivo muito grande. Não é? Isso não quer dizer que são os melhores do mundo, nada disso. Mas eles têm consciência, devem ter consciência e competência para serem professor. Não é? Então, também precisa do aluno, não é exigir, não estou falando isso, é de conversar. O diálogo é a melhor coisa que tem. Eu estou falando, eu tenho 77 anos, então eu posso falar. Eu posso falar bobagem, posso falar que a turma tem que absorver. Eu queria que vocês soubessem que eu conheci o Nicola na CG, na comissão de graduação. Eu era representante do Departamento de Engenharia Eletrônica, que existia na época, e o Nicola era representante de transportes. Não, a gente da civil. Civil, isso. Civil. Quando a gente estava fazendo a EC2. E eu aprendi a admirar o Nicola lá. Não, e eu acho que isso que é legal de vocês perceberem. Quer dizer, vocês têm uma carreira que vai longe. Vai longe. Vocês podem trabalhar na indústria, no banco, na mineradora. A escola dá uma estrutura para um aluno que sai daqui, tem vontade, ele consegue se adaptar em qualquer lugar. Ele consegue. A estrutura que a escola dá Eu tenho uma filha engenheira e outra arquiteta. As duas não conseguiram entrar aqui, tanto na FAO como aqui. Né? E eu notava, agora elas já estão formadas há 15 anos, eu notava que o que era dado nas escolas, que eu nem vou falar quem era, escola conhecida, né? Não tinha a estrutura que nós temos aqui, as disciplinas, o programa de cada disciplina, a maioria dizia, olha, vocês vão fazer um projeto, e ficava um mês o aluno só fazendo aquele projeto, e assistia aula, não assistia outra escola. Bom, a escola dá tudo, tem que amar essa escola aqui, tem que amar, tem que saber extrair da escola também, né? Pois é, mas nós temos um papel importante, que é mostrar tudo isso para eles, que é o que ela diz. Não adianta nada, ela sabe que tem tudo isso. Mas não sabe como extrair. E não é só isso, nunca ninguém falou, tem aqui como os bichos vão visitar o tanque numérico amanhã. Você sabe que até fazendo um depoimento, até estou repetindo uma coisa que eu falei na reunião da RP hoje. Eu fiz civil, por exemplo, fiquei 5 anos aqui. Eu nunca entrei num laboratório de naval, de química, de metalúrgica. Culpa minha também, que eu poderia ter fuçado. Pois é, mas isso é uma coisa que a gente tem que corrigir. Se você fosse, às vezes, num laboratório, você não era nem bem atendido, né? Acho eu. Né? Quando é de outro local completamente diferente. Agora nós temos esses laboratórios que são multidepartamentais. Tem um laboratório que é o pessoal da produção, da elétrica e da mecânica. Está sendo instalado lá na produção, que é um laboratório para aluno. Vai ter lá impressora 3D, um monte de coisas interessantes. Vocês têm que rodar essas coisas. Não sabe. Você faz esse curso?
Segundo. Está no segundo? Quarto. Semestre. Bom, acho que o nosso horário já vai se estendendo, né? Tem gente que precisa ir embora, pegar ônibus, etc. O próprio também deve ter o horário dele. Nós temos o nosso ritualzinho final, o nosso digníssimo presidente, o Kamal Mata. E queria convidar vocês, na semana que vem, tem uma palestra sobre Design Thinking, que é o Giancarlo Pereira, que é consultor de empresas. E até aproveitar, né, essas questões que apareceram todas aqui, né, que envolvem não só participação, mas motivação para a participação, também, tanto de uma parte quanto da outra, e que, de uma certa forma, é forçar um pouco essa matriz, que o Piqueira terminou a apresentação formal dele lá, que é essa mania de brasileiro, de querer estar sempre fazendo essas reformas, mas que também não se envolve por motivos vários, e também porque às vezes é muito mais gostoso sair para sambar do que ficar querendo quebrar matrizes de comportamento, né? E se educar para ouvir um conceito também exige uma certa preparação, sei lá, é uma coisa de quebrar comportamentos mesmo, né? Então talvez utilizar a palestra da semana que vem e fazer, né, até propor para o palestrante, nem sei se ele vai oferecer uma parte prática, mas uma vivência para ajudar a mobilizar tudo isso. Na outra semana, na última semana de setembro, nós não temos palestra, porque na quarta-feira temos o nosso jantar de confraternização. Parece que vocês não receberam o convite ainda, mas o Kamal vai mandar o convite. Não se desesperem, vai chegar lá. Kamal, você quer fazer o nosso agradecimento mais do que merecido ao Piqueira? Senhores e senhoras, senhoritas e tudo mais, eu sou Kamal Mata, formado em 1955, quando provavelmente seus pais não eram nascidos. Então, eu lembro com saudade, quando eu entrei na escola, nós tínhamos que ver todos de paletó e gravata. Todos. E agora, de bermuda, peluda de fora. Isso que você reclama quando eu não venho de lá. Mas ele não manda de gravata. Isso perguntaram que apresenta do Corinthians hoje. Eu só dou eu aqui de poder pagar Em função dos seus serviços. Eu vou entregar ao professor Piqueira o certificado da aula. Obrigado, Ramon.